essa é uma cena diária. Essa aí. Ocitocina, filho. Fala pros caras. Ocitocina. O que é isso? Hormônio do amor. Você tem esses nomes diferentes. É, ocitocina. É hormônio. Os caras aqui do abraço, né? Da empatia. Ainda bem que tô namorando. É, você tá tranquilo. Quantos anos vocês já estão juntos? Namorando 37, ela falou. Uma tristeza dela. Não aguenta mais o rapazinho. 37 anos. 37 anos de amor. Bons comportamentos e... O que mais? Eu vi uma sua foto de novinho, eu entendi por que eu me apaixonei. Por quê? Você era bonito. Eu era bonito? Era, você viu o que ela falou? Caramba, só revelações aí nesse dia. Cuidar das plantas me dá prazer. Fazer comida para as pessoas que eu gosto me dá prazer. Ajudar as pessoas me dá prazer. Eu queria ter terra para plantar, sem ser nos vasos, né? Ter um quintal com uma área verde assim, com terra mesmo. Saudades? Saudades da juventude, de ter um corpo mais, com mais vitalidade, né? Que tenha mais disposição física, que a cabeça tá boa, o corpo não acompanha. Eu realizei. Eu sou uma pessoa realizada. Eu fiz as coisas que eu tinha vontade de fazer na vida. Eu realizei, assim, tenho realizado e ainda vou fazer coisas ainda que eu quero. Quais? Poder ter uma terra que tenha um espaço que tenha essa terra para plantar, né? Tem mais um cachorro. Ó, a planta é assim, ó, você tem que ficar tirando as ervas daninhas o tempo todo. Cada planta aqui tem uma história, né? Cada uma eu peguei uma muda em algum lugar, ou alguém me deu, ou eu gosto de roubar mudas de planta nos lugares que eu vou. Todo lugar que eu vou trazer uma mudinha de planta. Então, esse poema aqui eu fiz quando eu voltei numa viagem para visitar o poeta Manuel de Barros, lá na cidade de Campo Grande. Voltando de Manuel de Barros. Até onde eu quero ir com minha incompletude? Até a meia-noite de um rio? Até quando o homem aguenta de não morrer? Em mim, o silêncio faz a festa. Sou cheio de dentros. Sou tão de misericórdia quanto de petição. E de eu ser assim tão ermo, me destaco da paisagem.
E dá gosto de haver esse estado urgente um dia. E dá gosto de haver esse estado urgente um dia. Quanto mais para dentro o demônio me combina, mais me amplia para Deus. Sei que a ninguém pode acontecer isso. Mas eu chuvo no meu ser. Vamos aumentar nosso fogo aqui. Dá um fogo aqui porque... Faz tempo que eu não tinha nem um dia de folga. Faz assim, tempo que eu não te beijo. Quero matar. Eu tô esperando um dia de chuva pra ficar o dia inteiro na cama. Bagunceira, né? A gente tinha disposição, né, pra, Isso foi no quê? 99, pra 2000, fazer né? as coisas, né? Acho que foi 99, 2000, 2001. Tava nessa fase aí. A gente chegou na Inglaterra, o bar foi aberto em 93. Aí ficamos um tempo trabalhando no bar normal. Aí depois em 95 que a gente começou a fazer a Noite da Vela. E aí dali o sarau, né? Ali bem esporádico também. Mas as atividades da Noite da Vela, né? Que eram a gente tocava os vinis, né? Os bolachão, os lado B que ninguém tocava. Essas daqui é a postura. A gente fez isso em 98. Que a gente retirava lá as placas dos políticos das ruas e guardava e depois pintava e devolvia com pintura. Com pinturas, Isso foi em 98. Foi legal porque eu anunciei, eu fiz um cartaz, né, com as próprias placas, né? Ó, postura, pintura nos postes, transformando e reciclando o lixo dos políticos em expressão. Exposição aqui, domingo. Exposição aqui, nesta rua. Domingo, dia 6/12 de 98. Foram mais de 400 telas, cara, que a gente colocou ficou assim em exposição na rua. Muito lindo. Foram tantas telas bonitas, se eu olhava assim, colocar isso na rua, dava até dó, mas ao mesmo tempo era um presente para a cidade de São Paulo, sabe? Porque quando eu fiz a postesia, eu falei, puxa vida, algum artista podia colocar seus quadros também, né? Porque no meu caso, as poesias, como eu não conhecia os poetas nenhum na época, não conhecia os poetas, não tinha envolvimento nenhum. Então, quando eu lancei a história da postesia, foi sozinho, né? Eram só minhas poesias. Então não tinha outros poetas assim, parceiros, e que eu conhecesse mesmo, na verdade. Só conhecia os poetas dos livros, né? É interessante isso, né? Que hoje a gente conhece centenas de poetas, né? Que incrível como as coisas mudaram, cara. Incrível isso. Tem os quadros na parede lá do bar, tá vendo? Quantidade de quadros. A parede da escola, né? Do que? Ó, o ateliê funcionando. Olha, no chão assim, todo mundo. Nossa, mano. Esses moleques tá tudo grande hoje, gente. Tudo pai já. É uma tela que eu fiz. Como se... A tela é verde. Eu quis mostrar como se fosse essas placas de trânsito, de rodovias, né? Que normalmente é verde, né? Com a quilometragem dos lugares. Aí eu fiz ela, uma da postura, né? Com as mortes assassinas que aconteceram. São Paulo 111, que era do Carandiru. Eldorado dos Carajás 19. 19, né? Covid-19. Diadema, que era das favelas navais, lá no caso que aconteceu. E Francisco Morato também, numa época teve um assassino que morreram 9.
Aí eu escrevi chacina. Você a chacina? Mas fui nas funilarias e pintura da região, tudo, e pedi restinhos de tinta. E com essas doações de tintas, a gente... Falei, vamos à luta. Então aí convidei todo mundo para pintar. O bar virou um ateliê. A gente vendia pastel, mas você pediu um pastel, você tinha que passar pelas tintas. Naquele processo. Foi um processo difícil, assim, muito trabalhoso. Ainda bem que tinha o Jamaica, o João, o cara que me ajudou muito, muito, muito. E em 97 a gente fez a Postesia, que era o mesmo esquema também, só que com poesias que a gente esparramava pela cidade, né? Foi o nosso embrião, né, do nosso sarau praticamente, porque dali, depois disso que começou a movimentar com o sarau, né, com a gente, né, as coisas mais ligadas à poesia, né? Então a Postesia foi muito importante nesse processo da construção do sarau, né? Inclusive depois a postura, né? Que eram as telas, né? Então tipo uma arte plásticas também, a gente envolvia as pessoas. Foi criando esse caldo cultural ali no bar, através desse processo aí. Ó, Geraldo Magela já tava com a gente nessa época, ó. Tá vendo ele aqui? Ele foi no lançamento, né? Cantou no dia do lançamento. Esse lançamento foi no dia 14 de março de 99. O lançamento do Postesia. Era uma Postesia, ó. Ele pegou esse carro emprestado, que na época, que carro era esse? Gol, né? Gol, GTI, era um Gol, era o carro da moda, assim, dos meninos, né? E ele pediu emprestado pro menino Alex. Não, eu tava colocando placa com o João, no meio da rua, nesse estado do Campo Limpo. Ali onde a Anhanguera hoje, o Metafio, o Uniban. E aí ele passou, o Binho pediu o carro pra poder tirar essa foto. Falei, Alex, peraí. É o Alex, né? É, o Alex Manha. Falei, peraí, deixa eu tirar uma foto aí. Aí a poesia, lê você a poesia. Porque aquela hora você não... Pai, você me deu um carrão pra eu ser boy, mas eu sou girl. A gente chamava de Noite da Vela. Não existia ainda o Samba da Vela, né? O Samba da Vela existia a partir de 2001, acho. E lá a gente fazia... a gente apagava a luz. Olha quem tá aqui, tão importante nesse processo todo. Isso aqui, ó, consegue ver o João na escada? Jamaica, a gente chamava ele de Jamaica, João, ele falava meio... Dicção dele. Ele tinha problema de dicção e as pessoas não entendiam o que ele falava e começaram a falar que ele era jamaicano. Não, eu que apelidei ele. Que as pessoas vinham, chegavam até mim e eu sempre apresentava, né, lá no bar. Aí eu falei, esse é um amigo nosso, jamaicano, entendeu? Já pro pessoal começar a querer falar inglês com ele, dar uma enrolada. E aí, como as pessoas não entendiam o que ele falava, achavam que ele realmente era gringo, assim, né? Mas esse cara tava sempre com a gente. Tudo que o Binho inventava de fazer, tava lá o João ajudando a gente. Nossa, era ele que fazia o serviço pesado, sabe? De tirar a placa do poste e colocar. O dia que a gente resolvia fazer faxina no bar, a gente passava na casa dele, mano, ele limpava tudo, ele pegava aquele fogão assim, deixava novo. Mas eu gostava desse João, mano. E outra, ele tinha um cuidado com a gente, né? Porque o Binho na época fazia biodança e muitas vezes ele ia pra biodança e eu ficava sozinha no bar, né? De noite, né? E ele ficava por ali, tomando a cervejinha dele no balcão, cuidando, sabe? Me parecia um meu protetor ali. E aí, quando ele via que o movimento começava a apertar assim, ele já ia nas mesas, começava a recolher garrafa, copo, já ia na pia, lavava a louça. Aí no final da noite ele ajudava a encher o freezer. E não precisava eu falar nada, assim, sabe? E ele ficava ali até a hora que o Binho chegasse pra me pegar. Jamaica. Nossa, eu gostava muito dele, cara. Da mala é o seguinte, eu precisava ir pra Salvador num congresso de biodança lá, né? E, quer dizer, precisava ir. Se eu conseguisse... Ele queria ir. Queria ir, né? Aí eu fiz uma mala e peguei uma mala, botei no poste e escrevi aceito doação de passagem para Salvador, né?
E aí o pessoal até me ligou, mas depois os amigos na época viram que eu estava muito afim de ir, o próprio pessoal do Amigo de Biodança me comprou passagem de ida, né? E aí eu tive essa sorte aí de ir. Mas me ligaram de uma coisa, mas era trote. Pra passar um trote. Me passaram um trote. Mas foi bem interessante essa história. E hoje olhando isso aqui, cara, isso foi em 99, eu acho. 98, 99. E aí quando chegou lá no hotel lá em Salvador, ele achou $100 no... Foi 100? Foi 100 ou 50? $50. Só aí já quase paguei a passagem de volta de novo. Aqui já são fotos lá do sarau, né? Do sarau. Deixa eu ver. Aqui tem o Preto J. O Pezão que fez essas fotos, não foi? Foi o Pezão que fez e me deu de presente na época lá. Na Harumi. Olha eu de cavanhaque. Hã? É. Deixa eu ver. E a Adriane fazendo cena. Deixa eu ver meu cabelo aí, se já tá ficando branco. Ainda não. Não tava ficando branco? Olha o meu olho magrinho, ó. São histórias aí do sarau, né? A Pilar. A Pilar sempre, né? Tava em todas as fotos com as coisas do sarau. Mas eu fazia de tudo no bar, né? Eu fazia comida, Os temperos, preparava. as sobremesas. Eu tive minhas ajudantes, mas se faltasse alguém no bar, eu poderia fazer qualquer função. Eu poderia fazer a comida, eu poderia atender o balcão, atender a mesa, fazer as compras. Eu também. Quase tudo. O Binho ficava com as maluquices, com atendimento ao público. Que maluquice. As coisas que ele inventava, essas postesias, essas coisas assim. As tetas. Ele usava um avental de tetas. Cadê o avental? Tem aí o avental. Um avental de teta. E ele tava sempre inventando coisa, porque às vezes o bar dava uma caída assim no movimento, e aí já vinha uma ideia maluca na cabeça dele, sabe? Aí às vezes ele punha umas faixas lá. Bob Marley nunca esteve aqui, sabe? Punha faixa enorme do lado de fora do bar, sabe? Era antipropaganda. Nós fazemos o pior pastel de São Paulo. Aí uma época ele inventou uma bebida que ele chamava na época de bebinho, né? E essa bebida vendia muito, muito, isso nos reggae, né? Vendia muito. Mas vendia muito, assim, da gente vender mais isso do que cerveja. Qual que é a fórmula? Não. O povo sabia fazer, era uma pinga de canelinha, limão, groselha e gelo. Mas a gente espremia sacos e sacos de limão para deixar aquilo pronto, porque vendia demais. A gente fazia num tambor assim, ó, ia... Os pastéis também, né? A gente foi criando o cardápio dos pastéis e dando nome, né, para os pastéis. Então tinha o pastel de vento, que na verdade não tinha nada de vento dentro, né? Acho que o vento era o único que tinha um nome assim, né, amor? Que pegou, né? Porque as pessoas já chegam, me dá um de vento. E é interessante que hoje as pessoas que lembram do bar, elas lembram o número do pastel que elas comiam. E as pessoas eram fiéis ao seu gosto. A gente tinha mais de 90 tipos de pastel no cardápio. A pessoa chegava, ela ficava ali olhando aquele cardápio, ela pedia sempre o mesmo pastel. Ela podia ficar lá um tempão olhando aquele cardápio. A gente já sabia o pastel que aquela pessoa ia pedir. Era engraçado. Foi lá que a gente se conheceu, eu tinha 16 anos. Deixa eu ver, mano. Aos 16 vocês começaram a namorar? Eu tinha 16 e tinha 18. Ó, essa placa aqui, essa faixa, Guna, foi quando nós fechamos esse bar lá em cima. Putz, tem que ser A gente pôs essa faixa aqui no bar, ó. Estamos encerrando nossas atividades no dia 4 de julho. No dia 4 de julho. Vizinhos, desculpem-nos pelo transtorno nesse período de uma década. Aos nossos amigos e clientes, valeu. Muito obrigado. Fizemos parte de uma história
e não percebemos que uma década se passou e uma geração se formou. 1993 a 2003. Isso foi do primeiro bar. Lá em cima o sarau era esporádico, né? De vez em quando a gente estava meio apertado de grana também. Vamos fazer um jantar à luz de velas. E aí a gente fazia o jantar, eu fazia panqueca e tal, umas coisas assim. A gente forrava assim a lateral do lado de fora do bar para ficar escuro e colocava luz de velas, né? E aí foi nessa que começou, né, amor? Foi. Se você analisar, se você olha para trás, tipo assim, não teria como acontecer uma coisa sem ter feito aquilo antes, né? Então, o bar, o processo, abriu outro bar em 2003, 2004 a gente abriu o outro bar. 1º de abril a gente abriu o bar. 1º de abril, parece até coisa de mentira. E aí a gente conseguiu, já com todo esse movimento cultural que a gente tinha realizado antes, né, realizar o sarau lá, né, toda segunda-feira, né? Aí pegou. Era o dia mais, né, que a gente nem imaginava que no bar não ia dar nada, lotava, né? Então tudo isso, Guna, criando essas coisas, em 2007 eu comecei a pensar na caminhada, aí comecei a falar em caminhar, não sei o quê. Enfim, dia 5 de janeiro a gente saiu andando daqui em Curitiba, né, de 2008, né? Que a gente foi fazendo sarau de cidade em cidade, aldeia, quilombo, por onde a gente passava, a gente fez sarau. Então, as pessoas que voltaram, os amigos e tudo, a gente chegou em Curitiba, era 33 pessoas, se não me engano. As pessoas, isso criou um vínculo muito forte, né? Porque precisava construir essa caminhada, a gente construiu, realizou. Mas quem foi junto, comeu 1 quilo de sal junto, mais, né? Que levou um mês para a caminhada. E então criou um vínculo. Então isso fortaleceu também uma base para o sarau mais forte ainda, né? Porque a caminhada você está muito perto das coisas mais íntimas de cada um, né? O jeito que o cara gosta de dormir, o jeito que ele gosta de acordar, as coisas que ele gosta de comer, um que come cebola, outro não come, outro que toma café com açúcar, outro sem açúcar. Quando você encontra alguém que fez o Dom de Miras com você, você dá um outro abraço, né? É outra relação que se criou. E isso ajudou a fortalecer o sarau, né? Porque essas pessoas ajudaram a construir o sarau e estruturar o sarau e manter ele vivo, né? Aí depois a gente realizou mais outras 3 caminhadas. Quando fechou o bar, a gente começou a fazer um sarau itinerante. Toda segunda do mês a gente está lá no Clarion. Agora com a pandemia não, mas... Então esse é um espaço que a gente faz lá, o sarau, né? E aqui em casa, na garagem de casa também, a gente fizemos uma reforma na garagem e tudo, e começamos a realizar atividades aqui. Então, aqui a gente tem o trabalho que a gente desenvolve, que é o Conversa Vai, Conversos Vem, né? A gente convida sempre um autor, 2 autores, e eu faço entrevista e vamos falar da obra dele, porque no sarau às vezes não temos tempo para se dedicar à obra, né? Normalmente o poeta vai lá, o artista faz lá um número e pum. Já aqui em casa dá para discorrer mais sobre a obra e escarafunchar, saber mais do artista e tudo. E temos também a bicicloteca, que é a bicicleta que circula aqui pelo bairro, pelo Campo Limpo. E a Kombi também, a Kombi Biblioteca, que é uma Kombi que a gente põe aí os livros e sai um pouquinho mais longe, aqui na região do Campo Limpo também. A bicicloteca nasceu numa caminhada dessas que a gente fez, a Dom de Miras, né? Expedição Cultural pela América Latina. O Brasil também faz parte, então nós estamos dentro da América Latina. E surgiu em Mongaguá. A gente tinha levado uns livros, né, nessa caminhada para distribuir, já estava na intenção de distribuir os livros, né? Só que faltava
ficar carregando, né? Então a gente improvisou um caixote numa bicicleta, acho que botamos umas bexiguinhas para ficar mais bonitinha e saímos batendo palma em algumas casas, oferecendo os livros e convidando o pessoal para o sarau à noite que a gente ia realizar. Eu comecei a me dedicar a essa coisa da produção, aí começamos a também correr atrás de editais, né? E aí de repente a gente conseguiu um edital do Rumos, do Itaú, que dentro desse edital previa uma feira literária, que é idealizada pela Diane, né? Mas ela tinha previsto um dia de feira literária. E aí a gente conseguiu naquele ano fazer uma semana de feira, né? Que eu considero que foi o ano mais bonito da Feliz, foi o primeiro ano, né? Que a gente contou com a ajuda de muitos amigos, a gente não tinha grana, foi uma coisa muito colaborativa também. E aí essa feira foi crescendo, né? Esse ano a gente está na 6ª edição, esse ano, por conta de tudo que está acontecendo, a pandemia, a gente vai fazer a feira de forma virtual, né? O selo Sarau do Vinho surgiu com a Feliz, né? Que a gente todo ano tem algum edital e a gente inclui no edital a publicação de alguns autores do Sarau do Vinho, que frequentam o Sarau do Vinho, preferencialmente livros inéditos, de autores inéditos, né? Tem muita gente que tem seus escritos guardados e não tem como publicar. Então a gente dá um start assim, para a pessoa perceber que é possível, né? Então a gente lança uma publicação pequena, de 100 exemplares normalmente, né? Mas tudo isso custeado pelos editais com a Feliz. E aí tem gente que depois disso já lançou o 2º livro, o 3º, né? Então todo ano a gente tem publicado, acho que nós já publicamos 16 autores pelo selo Sarau do Vinho. Os movimentos culturais tomaram a frente nessa ajuda humanitária, né? E a gente tem uma interessante que quando eu era adolescente, eu não conhecia ninguém da Zona Leste de São Paulo, ou da Zona Norte, ou até da Zona Oeste, eu não conhecia ninguém dessas regiões. A partir dos saraus, a gente começou a criar uma relação com essas pessoas, e aí hoje, outro dia alguém me ligou e falou: Suzy, eu tenho um amigo que mora na Brasilândia e está precisando de uma cesta básica. Aí eu falei: peraí, mas para ele vir aqui buscar uma cesta básica não dá, eu vou acionar alguém da Brasilândia. Aí já mandei uma mensagem para a Sônia do Sarau da Brasa, e aí esse cara foi lá buscar uma cesta básica com a Sônia. Essa construção, né, do Sarau do Vinho são graças a inúmeros poetas, várias pessoas que já passaram pelo sarau, que vieram de fora, pesquisadores, gente que está aí até hoje, professores, né? Então os poetas são muito importantes, né, nesse processo, os músicos, né, os artistas em geral, né, com muito apoio que a gente já teve, né, de todo mundo. Então o sarau não se constrói sozinho, a gente sempre, na verdade a gente está lá sempre, na data marcada, horário e tal, estamos lá. Mas sem as pessoas, sem os artistas, não acontece nada. Então agradecer todas as pessoas, né, que até hoje contribuíram e que somaram, e os que sumiram também, né? E agradecer aí o pessoal da Fábrica de Cultura do Capão também, que está apoiando aí nesse formato aí, vídeo. A gente está fazendo esse vídeo, contando nossa história, convite da Fábrica de Cultura do Capão Redondo, vai fazer parte da programação deles. Também, se quiserem conhecer mais do nosso trabalho, acessem nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube Sarau do Vinho. Eu queria mandar um beijo para minha filha, Nayane. Eu vi várias fotos aqui que ela tava, né? Muita saudade daquela menina pequenininha, né? Hoje com essa moçona linda que tá lá em Portugal. Então, eu vou mandar um beijo para esse meu amor. Esperando a gente fechar o bar, né? Ela ficava até, às vezes tinha dia que ela ficava até fechar o bar e a gente via que ela ia cansando, né? Aí sentava ali em cima do freezer, dançava em cima do freezer, mandava as pessoas embora porque ela queria ir para casa também. Ou já ia dormir no carro, né? Ia dormir no carro. A vida de bar é difícil, gente. A vida de bar é difícil, é melhor fazer poesia, viu, gente?